E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Bom, se eu tenho duas retas no meu plano, elas podem ser duas coisas, ou elas são paralelas, e aí elas não vão se tocar em nenhum ponto nunca, ou elas são concorrentes, que aí elas têm um ponto em comum, elas se cruzam em algum ponto. Se elas forem paralelas, o ângulo de inclinação das duas retas vão ser o mesmo. Então, o m dela, que é o nosso coeficiente angular, ou a nossa declividade da reta, também vai ser o mesmo, né? Se elas têm o mesmo ângulo, tem a mesma declividade. Agora, se elas forem concorrentes, ou seja, se elas se encontrarem em um ponto, elas vão ter ângulos diferentes. Então, o nosso coeficiente angular ou a declividade da nossa reta vai ser diferente uma da outra. Hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece quando essas duas retas são perpendiculares, o que significa que elas vão formar 90 graus. Então, elas vão se encontrar e nesse encontro eu vou ter um ângulo de 90 graus. Vamos lá, então? Bom, olha aqui, eu tenho duas retas. Essas duas retas se encontram nesse ponto P. E nesse ponto P, as duas retas formam um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar essa reta que tem um ângulo alfa de reta R e a outra reta eu vou chamar de reta S. Então, a gente diz que R é perpendicular com S. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de perpendicularidade, tá? Então, as duas retas são perpendiculares. Eu vou chamar o M da reta R de M1 e o M da reta S de M2. Como essas duas retas são concorrentes, elas têm um ponto em comum, então o M, o coeficiente angular ou a declividade dessas retas são diferentes. Eles não são iguais. Tá vendo que aqui, ó, cada uma delas tá formando um ângulo. Uma forma um ângulo alfa e a outra forma um ângulo beta. Então, a gente já viu que para calcular o M, a gente pode fazer a tangente do ângulo. Então, o M1, por exemplo, vai ser igual à tangente de alfa. E o M2 vai ser igual à tangente de beta. Tudo isso a gente já sabe. E só de olhar para a nossa imagem, a gente já consegue concluir tudo isso. Existe uma regrinha em geometria plana. Geometria plana é quando a gente estuda as figuras geométricas sem usar o plano cartesiano. Sem usar coordenadas de ponto, nem nada disso. A gente usa simplesmente as figuras geométricas. E aí, lá na geometria plana, tem uma regrinha que diz que se eu tenho um triângulo, qualquer triângulo, não precisa ser retângulo, todo triângulo, se eu tiver um ângulo externo, esse alfa é um ângulo externo. Tá vendo que ele tá para fora do meu triângulo, ó, o meu triângulo é esse daqui. É o meu triângulo BPA. Então, esse ângulo alfa, ele é um ângulo externo. E aí, essa minha regrinha diz que todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos que estão lá dentro, sem ser o ângulo que completa ele aqui, ó. Então, esse ângulo que completa ele aqui tá fora. Então, o alfa vai ser igual o beta, que é esse ângulo aqui, mais o ângulo de 90 graus, mais o ângulo de 90 graus, porque essas duas retas se encontram e formam esse ângulo de 90 graus. Então, por essa regrinha, eu sei que o alfa é igual ao beta mais 90 graus. Então, vamos ver o que acontece com o coeficiente angular dessa reta R. Ou seja, vamos ver o que acontece com o M1. Para calcular o M1, a gente pode fazer tangente de alfa. Só que alfa, o ângulo alfa, ele vale beta mais 90. Então, para calcular a tangente de alfa, eu teria que fazer a tangente de beta mais 90. Agora, a gente vai ter que lembrar de trigonometria. Na trigonometria, diz o seguinte: a tangente de qualquer ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Então, a tangente de beta mais 90 é igual ao seno de beta mais 90 dividido pelo cosseno de beta mais 90. Lembrando que a gente saiu lá do nosso coeficiente angular da reta R. Vamos ver onde que eu vou chegar com isso. Eu quero procurar uma relação entre os coeficientes angulares de R e de S, para eu ver o que acontece quando eu tenho duas retas que são perpendiculares. Lá em trigonometria, a gente tem também o seno da soma.
quando eu tenho seno da soma de dois ângulos. Vamos relembrar rapidinho como que a gente fazia isso. Então, se eu tinha seno de A mais B, isso era igual seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Essa é a formulinha do seno da soma. A gente vai substituir ali usando o beta e o 90. Mas beleza, embaixo a gente também tem o cosseno da soma. Vamos lembrar como que era o cosseno de A mais B? Cosseno de A mais B era cosseno A cosseno B menos, no cosseno, esse sinal aqui é o contrário do que está lá dentro. Se é o cosseno da soma, aqui vai ser negativo. Então, cosseno A cosseno B menos seno A seno B. A gente tá tendo que lembrar bastante coisa de trigonometria, hein? Vamos dar uma revisada aí pra gente lembrar de algumas coisinhas. Agora vamos voltar lá na nossa resolução e colocar no lugar do A o beta e no lugar do B o 90 graus, tanto no seno quanto no cosseno. Então, a nossa tangente de alfa é igual a tudo isso daí, ó. Seno beta, cosseno 90, mais seno de 90 vezes cosseno de beta. Tudo isso dividido por cosseno de beta vezes cosseno de 90, menos seno de beta vezes seno de 90. E aí, lembrando mais um pouquinho da nossa querida trigonometria, a gente sabe que o seno de 90 graus é igual a 1. Lembra da nossa circunferência trigonométrica? A gente tem alguns vídeos aqui também sobre circunferência trigonométrica. Qualquer coisa, volta lá, vou deixar aqui nos cards, e aí vocês voltam lá e dão uma assistidinha. E o cosseno de 90 é igual a 0. Então, vamos substituir esses valores aqui, onde a gente tem cosseno e onde a gente tem o seno de 90 graus. Olha que maravilha, tem várias coisas aí que vai dar 0 e aí a gente vai cancelar, ó. Seno de beta vezes 0 dá 0, vai sumir. Cosseno de beta vezes 0 também vai dar 0 e vai sumir. E aqui, 1 vezes cosseno vai dar cosseno, e aqui menos seno vezes 1 vai dar menos seno. Coloquei o menos ali em cima porque a gente tem uma divisão de um número positivo por um número negativo. Isso tudo vai dar negativo, né? Então, eu tenho menos cosseno de beta dividido por seno de beta. Mais uma vez, vamos lembrar da nossa trigonometria. Cosseno de beta dividido por seno de beta é a mesma coisa que a cotangente. Lembra da cotangente? Ela é o inverso da tangente. Então, se a tangente era seno dividido por cosseno, a cotangente é o contrário, é cosseno dividido por seno. Ou seja, isso também é igual menos 1 sobre a tangente de beta. Quando eu faço 1 dividido por qualquer valor, significa que isso é o inverso. É como se eu invertesse esse número. Então, a cotangente também é dada por 1 sobre a tangente do ângulo. E aqui, como eu tenho o ângulo beta, e também está negativo, então menos 1 sobre a tangente de beta. Peraí, a gente sabe que a tangente de beta é igual a alguma coisa. Tangente de beta é igual a M2, que é o coeficiente angular da segunda reta. Então, isso daqui é igual a 1 sobre M2. Lembra que a gente começou lá em cima com M1? A gente começou, ó, M1, que é a tangente de alfa, e aí a gente foi desenvolvendo, chegamos nesse ponto. Então, a gente chegou que M1 é igual a menos 1 sobre M2. Esse foi o final do desenvolvimento todo que a gente fez até agora. O que eu posso fazer aqui? Posso deixar assim? Posso, não tem problema nenhum. Mas eu também posso passar esse M2 para lá. E ele está dividindo. Se ele vai passar para lá, ele vai multiplicando. Então, M1 vezes o M2 é igual a menos 1. E essa é a nossa regrinha para que duas retas sejam perpendiculares. Vou falar um pouquinho sobre linguagem matemática com vocês, ó. A gente fala que M1 vezes M2 é igual a menos 1, se e somente se, essa setinha para os dois lados significa se e somente se, R for perpendicular a S, sendo que M1 é o coeficiente angular de R e M2 é o coeficiente angular de S. O que significa esse se e somente se? Significa que vale a ida e vale a volta. Vamos lá, o que é essa ida e volta? Para onde a gente está indo? A ida é, eu saio do M1 vezes M2 igual a menos 1 e chego na conclusão que R é perpendicular a S. A volta, eu tenho que R é perpendicular a S e então, com isso, eu sei que M1 vezes M2 é igual a menos 1. Então, se um exercício te der duas retas
que os coeficientes angulares multiplicados dê igual a menos 1, você já pode concluir direto que essas duas retas formam 90 graus. E se o exercício te der duas retas que formam 90 graus, ele vai te afirmar, né? Ó, essas duas retas aqui são perpendiculares. Então, você já conclui direto que o coeficiente angular das duas multiplicados é igual a menos 1. Se alguém aí pretende cursar matemática, é doido da cabeça, né? Quem faz matemática é tudo doido, igual eu. Esse tipo de linguagem é muito utilizado em teoremas, proposições, e aí a gente vai provando, mostra que vale isso, mostra que vale aquilo. E os teoremas de C e somente C são os mais difíceis de provar, porque você tem que provar a ida e a volta. Não vale só provar a ida, você tem que provar que se eu sei isso, então vale isso. E se eu sei aquilo, então vale isso. Então, é um dos mais complicadinhos de se provar. Mas eles são ótimos, porque eles valem dos dois lados. É como se fosse 2 em 1. Então, tá aí a perpendicularidade de duas retas. Esse é o conteúdo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber um pouquinho mais sobre geometria analítica, vou deixar a playlist aqui. Não se esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, curtir. Manda para todo mundo. E estudem bastante também. Um beijo e até mais!